Então é o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre ser jovem, né, e vamos refletir um pouco sobre o que é esse ser jovem. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em ser jovem, a gente tem que pensar que nós somos seres humanos. Antes de ser jovem, eu sou ser humano. E eu sou humano em que medida? Na medida em que eu consigo me relacionar, né? As mulheres aí casadas, seu bruto, você não precisava ter falado isso na família da minha mãe, não sabe se relacionar, seu selvagem, né? A gente muitas vezes é acusado de certas coisas e fala certas bobagens e nos tornamos desumanos. A pessoa que não consegue se relacionar, ela é um ermitão, uma pessoa que só pode viver no mato, né? O ser humano, ele não foi primeiro ser humano para depois ser social. O ser humano é social desde a primeira macaquice que ele fez na Terra. Né? Os nossos irmãos macacos são todos sociais. Tem lá o seu macho alfa, tem toda a organização social deles, tal. Mas nós primeiro somos sociais e por sermos sociais nos tornamos humanos. Então, ser humano inicialmente é se relacionar, conseguir se relacionar. O que caracteriza outra coisa que caracteriza o ser humano? O ser humano tem um fim. Qual é o fim do homem? A morte. Nós somos o único ser da natureza que tem consciência da própria morte. E, portanto, tem consciência da própria vida. Né? Aquela quando o primeiro macaco estava lá com a macaca dele e a macaca dele não conseguiu levantar e ele percebeu que ela estava morta, desde lá o homem vem se perguntando, mas o que é isso? Que sentido faz isso aqui tudo? Então, além de se relacionar e além de ter consciência da própria morte, ser humano é se deixar afetar. Ser humano é viver com afeto. Ser humano é saber amar e saber ser amado. É isso que o Nietzsche falava de dança. É uma dança. Quem vive verdadeiramente dança. Não fica gritando pelos cantos e pedindo socorro. Né? A gente tem que começar a tomar consciência disso. Então, a gente só pode pensar em ser jovem a partir do momento em que eu consigo entender a minha consciência de ser humano. O que mais é ser jovem? Ser jovem é ser um potencial. Vocês são uma potência do que vocês virão a ser. Alguns de vocês já não têm condição de tomar as próprias decisões por si mesmos. Outros já estão começando a cortar o cordão umbilical, não é verdade? E estão tendo que tomar decisões na medida que são possíveis. Né? Então, o ser jovem é isso. É ser um potencial. É acreditar que você ainda é uma semente. E que a semente de você está rompendo. E que a vida vai brotar de dentro de vocês. Né? O que mais caracteriza a juventude? Ser jovem é buscar o novo. É buscar aquilo que não foi feito ainda. É buscar uma nova forma de viver.
uma nova forma de existir. Só que hoje em dia não é mais como antigamente. Antigamente ser jovem era um estereótipo. Então você era jovem, tinha cabelo comprido e agia dessa forma, então você era jovem. Mas hoje em dia não. Você pode ser jovem hoje sendo um emo, você pode ser jovem sendo um nerd, você pode ser jovem sendo um surfista descoladão. Então, não é mais o estereótipo que garante a vocês a característica da juventude. Né? Algum tempo atrás também, ser jovem era participar de alguma tribo. Isso muito recentemente. Surgiram as tribos, né? Ah, eu sou patricinha, ah, eu sou não sei o quê, né? Então, as pessoas se identificavam e em grupos elas faziam como os enxames, né? Já viram enxame de vespa? Onde vai uma, vai todas, né? E hoje em dia ainda é um pouco assim, né? Vamos lá. Hoje os meninos estavam falando, os meus filhos, que tem um canal lá que tem 30 milhões de seguidores. Um americano lá que faz negócio com jogo. Né? Então, ser jovem não é mais pertencer a uma tribo. Ainda que nos ajude na construção da identidade, a tribo ainda é importante. E se vocês colocarem no Google, escrevam lá no Google, ser jovem. Lá, quando eu fiz isso, apareceu 2.440.000 possibilidades. Isso é ser jovem hoje. Ser jovem hoje tem 360 graus de possibilidades. Né? Então nós que já não éramos prontos, agora quando chegamos na hora de decidir as coisas, está muito mais confuso. Quando eu fazia trabalho de escola, a gente ia na biblioteca, pegava uma enciclopédia, achava o tema que tinha que estudar, copiava o que estava escrito na enciclopédia e apresentava o trabalho. Tentem fazer isso com o que vocês acham no Google hoje. Vocês têm 500.000 possibilidades para qualquer opção de coisa que vocês queiram estudar. E assim é a vida de vocês hoje em dia. É muito mais nervoso pro lado de vocês do que era na minha época. Então, o que caracteriza também o jovem é a falta de tempo de conviver em grupo. Aquilo que a Vanina falava das pessoas, direto eu vejo pessoas jovens saindo diante da mesa, todos juntos, não conversam, cada um. E não precisa nem ser muito jovem. Você pega o Lucas e o Orestes, você está conversando com os dois, eles ficam mandando recadinho naquele negócio lá por baixo da mesa. Fica aqui. Ah, é mesmo, é isso aí, Marcelo. E ele tá mandando, ó, Marcelo tá falando bobagem aqui, não sei o que e tal. Né? Então não é próprio dos tempos de hoje essa multiplicidade de possibilidades e de coisas que você tem para olhar. E o que é a escola? A escola deixa a criança cansada, ela deixa o jovem cansado, deixa o jovem ocupado, e ela ensina, além do treinamento normal, a maior parte das escolas hoje em dia ensina a ser individualista. Você precisa buscar o seu sucesso. Né? E a gente está sendo, o tempo todo sendo levado para isso. Né? O que o outro se tornou na minha vida?
Se eu gosto dele, ele vira trampolim para mim. Se eu não gosto dele, ele vira obstáculo. Mas ele não é mais o outro. A gente passou a ver as pessoas e a ser visto por elas e a gostar de ser visto por elas de uma forma utilitarista. Né? Eu escolho a minha profissão pelo que o mercado precisa. Muito difícil achar uma pessoa que fala: eu quero ser artista porque eu acho que ser artista vai fazer alguma diferença. Pior ainda, professor é pior ainda. Entende? É verdade, porque você tá entrando numa profissão que as pessoas já não se respeitam. Pelo menos no nosso estado, os professores de escola pública não são respeitados. E os de escola particular, acho que muito menos. Né? Porque além de ganhar pouco, eles podem ser mandados e toda hora estão mostrando o chaveirinho da porta para eles serem mandados embora. Né? Então, vocês estão diante de um dilema. Né? E passa por esse processo de vocês viver isso de alguma forma. Só que nós precisamos dar uma resposta positiva para isso. Né? No fundo, vocês precisam ir contra a maré. Vocês precisam ir contra isso que estão dizendo que para vocês fazerem. Dizendo não a essa forma que é imposta aos jovens de viver. Porque o outro, hoje em dia, e isso não sou eu que falo, isso tem documento de Aparecida, capítulo 2. O outro é alguém com quem eu não me identifico e por quem eu não me sinto responsável. Essa é a realidade. O outro se tornou, além de um estranho, além de um empecilho, ele se torna alguém que eu não me sinto responsável. Tipo, né? Da nudez, né? Melhor nudez do que no nosso, né? Então é importante que a gente comece a ver que esse tipo de pensamento vai sendo é, aceito e colocado na nossa sociedade como uma coisa positiva. E o que a gente está propondo para vocês? Resgatar o jeito jovem, resgatar o jeito alegre, né? Resgatar a capacidade de correr riscos que o jovem tem, né? Essa irresponsabilidade aparente. Resgatar a utopia, resgatar a esperança, né? No sentido de que vocês estão esperando uma herança, né? A esperança. Nós acreditamos que a gente pode fazer diferente. E não que os outros tenham feito mal. Porque não é questão de você se eleger vereador porque vocês acham que todos os políticos são uma porcaria, que você vai chegar lá e vai fazer a mesma porcaria que eles. Porque não é ser vereador que vai mudar. Ou ser deputado, ou ser presidente do Brasil. É a nossa atitude diante das coisas que muda o mundo. Né? Se diante de um mendigo eu vejo só um mendigo, eu não estou vendo muita coisa. Se diante de vocês eu vejo só jovens, eu não estou acreditando no futuro. Porque daqui a um tempo vocês vão estar aqui falando e outros vão estar escutando. E isso faz parte do processo. Né? E como é que a gente pode ser a expressão desse novo jeito de ser? Como é que a gente pode cultivar o carinho? Aonde que a gente pode cultivar o diálogo sincero? Aonde que a gente pode cultivar
a amizade que ajuda o outro a amadurecer e que ajuda você a amadurecer e ser feliz, com alegria, com sinceridade, né? E é essa proposta que vem, é nesse contexto que nasce a necessidade de um grupo de jovens, né? Jovens unidos pela fé, né? Dentro desse grupo, a gente amadurece a amizade interpessoal, né? Eu aprendo que eu posso abraçar uma moça e de que isso pode não querer dizer nada, a não ser que eu quero dar carinho para ela. Que eu não tô no resto do mundo, eu tô no meu lugar, eu tô no lugar onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso me sentir querido, onde eu posso me sentir triste ou feliz, né? E nesse grupo, muitas vezes, nascem novas lideranças que são capazes de intervir na sociedade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que ele participou dos grupos de jovens, mas do movimento de juventude lá da catedral, o meu cunhado. Pelo fato dele conseguir ter participado dos cursilhos e falar e ter condição de falar em público e tal, agora ele está numa posição muito boa na IBM, porque ele sabia se relacionar. E pessoas que não sabem se relacionar ficaram para trás e ele foi para frente. Assim também com outro primo da gente, né, que ficou 10 anos na França. Desses 10 anos, alguns anos ele passou na instalação de uma fábrica na China. E ele, apesar de ser formado pela faculdade aqui de Bragança, tinha como inferiores dele pessoal do ITA, pessoal que é puta de uns engenheiros e tudo tendo que receber ordem dele, né? Mas por quê? Porque sabe se relacionar. Saber se relacionar é o caminho para o sucesso, né? No meu momento de autoajuda do dia, né? Aprendam a se relacionar. É isso que vai fazer de vocês pessoas diferentes. E dentro do grupo você pode experimentar isso de alguma forma. Você pode experimentar se posicionar diante das coisas. Ah, não, não acredito nisso, não gosto disso, não quero isso, não quero isso. Vamos fazer uma reunião, vamos trazer um médico, vamos falar sobre sexualidade, afetividade, vamos falar sobre isso. Então, vocês começam a pensar já de uma forma de organização. E essa forma de organização é uma forma que vai ajudar vocês, inclusive na vida profissional. Né? Então, a formação do jovem tem um lugar privilegiado dentro do grupo. Não só pelo conteúdo, por ser um conteúdo cristão, mas porque a própria dinâmica vai ajudar vocês a se desenvolverem como pessoas. Pessoas do bem, que faltam. Pessoas que vão saber ajudar os outros, que vão saber conviver com os outros. A espiritualidade no segmento de Jesus leva ao compromisso com os irmãos. Então, muitas vezes, mesmo que você não seja um grande orador, ou que não seja uma pessoa de muita espiritualidade, a convivência com o grupo vai ajudar você. Né? Vamos dizer que você não tem, por exemplo, iniciativa de levar comida para os sofredores de rua, mas o grupo tem. E você mesmo que acha meio esquisito, os caras meio fedidos, você fala, vamos lá, o povo tá indo, eu vou também. E aí você vai descobrir que o cara não é tão fedido assim, que ele não é tão burro assim, que ele não é tão bêbado assim. Entende? E aí você vai começando a se despir dos próprios preconceitos diante das pessoas. Né? E isso vai ajudar você a se relacionar tanto com o presidente da empresa, como com
a turma da limpeza. Né? E isso faz muita diferença. Eu sei porque eu acho engraçado que a Vanina sempre foi amiga das pessoas lá né, quando ela trabalhou no Colégio das Madres e tal. E o pessoal da faxina fez questão de dar um presente deles para Vanina. Eles não quiseram entrar no presente do colégio. Eles quiseram dar porque ela sempre deu atenção para elas. Né? E aí, então a espiritualidade do segmento de Jesus leva o compromisso com os irmãos. E é impossível não levar. É impossível. Tem gente, eu nunca vi, eu nunca vi dentro desse sistema de grupo de jovens. Porque tem umas pessoas, o Horácio talvez conheça algumas pessoas assim, tem gente que é impermeável. Você pode jogar um balde de graça na cara dele, aquilo vai descer e vai escorrer e sair na urina. Não vai parar nada nele. Hoje o Gabriel pode aparecer falando. Pode. Né? Tem umas pessoas assim, porque elas estão centradas naquela. Ah, eu sempre fiz desse jeito e nada vai mudar porque tudo tem que ser igual do mesmo jeito que sempre foi. Né? Agora, tem outras pessoas não, que estão abertas. Mas mesmo essas pessoas mais fechadas, se elas continuam no grupo, elas acabam tendo a experiência de Deus e acabam tendo uma experiência legítima. E é isso que vocês vão experimentar na oração de vocês. Né? Então nós temos 3 perguntas que não são para ser respondidas agora, mas são perguntas que eu quero convidar vocês que se façam a si mesmos. Né? Quais são para vocês as principais pressões que fazem com que o jovem se acomode? Isso a gente vai conversar depois do Emaús. Né? Como o jovem reage aos apelos do individualismo e do consumismo na nossa sociedade? É uma outra questão. Porque nós estamos falando de gente que está realmente envolvida nisso. Né? Eu sei o quanto a gente passa trabalho lá com meus filhos, por exemplo, e o quanto eles se questionam, eles mesmos questionam e questionam os colegas, enfim, sobre essa questão da individualidade, de não ligar para os outros, de ficar bravo até se aparece uma abelha. Você está aqui no meio do mato, você não quer que a abelha pouse na sua cabeça? Ela vai pousar, você está na casa dela. Né? E se incomoda tanto com os outros e não dá espaço para os outros serem quem são. Teve um menino que foi lá em casa brincar e aí daqui a pouco veio um dos meus filhos levou um chute, eu acho. Aí a Vanina foi lá tentar acalmar os ânimos, né? E o menino falou pra Vanina assim: Não, ele mereceu. Ela falou: Quem é que decide se meu filho merece apanhar? Não é você, meu amigo. Como assim ele mereceu? Né? Eu não estou defendendo meu filho, mas as pessoas estão fazendo isso. Eles julgam que você não merece porque você está de tal ou tal forma. E aí você é excluído. Né? Quais são os principais elementos indispensáveis para manter vivo um grupo de jovens?